O processo de transição de governo seguirá no foco de atenção dos investidores locais depois de uma semana de fortes perdas no mercado financeiro. Os agentes enxergam riscos fiscais crescentes, embora calcados ainda em discursos, já que o texto final da PEC da transição será apresentado apenas na quarta-feira, dia 16 de novembro. A PEC elucidará a forma com a qual o governo Lula lidará com a gestão fiscal para acomodar o auxílio emergencial em 2023 e o reajuste real do salário mínimo, ou seja, o teto de gastos e a autorização para gastos fora desse parâmetro. No ambiente externo, a lupa estará voltada para indicadores de atividade nos Estados Unidos, importantes para avaliar o estado da economia no ciclo de aperto de juros, e da China, que vem desacelerando na esteira da política de Covid-0, política esta que foi flexibilizada na semana. Mesmo com um dia a menos nos mercados, a agenda está carregada de indicadores. Vamos dar uma olhada. Na segunda-feira, 14 de novembro, o Escritório de Estatísticas Eurostat informa a produção industrial da zona do euro em setembro. No mesmo dia, o Banco Central divulga o IBC-BR de setembro. O indicador é considerado uma espécie de prévia do PIB. Ainda na segunda-feira, 14 de novembro, o Departamento Nacional de Estatísticas da China divulga a produção industrial e as vendas de varejo no país em outubro. Na terça-feira, 15 de novembro, os mercados estarão fechados no Brasil em razão do feriado da Proclamação da República. No mesmo dia, a Eurostat, a agência de estatísticas, informa o Produto Interno Bruto da zona do euro no terceiro trimestre. Ainda na terça-feira, 15 de novembro, o Federal Reserve publica o índice Empire State de atividade industrial nos Estados Unidos para outubro. No mesmo dia, o Departamento do Trabalho americano informará o Índice de Preços ao Produtor, ou PPI, do país em outubro. Na quarta-feira, 16 de novembro, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido divulgará a inflação ao produtor e ao consumidor no mês de outubro. No mesmo dia, a Associação dos Bancos Hipotecários, a MBA, informa os pedidos semanais de hipotecas até 11 de novembro. Ainda na quarta-feira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos informa as vendas do varejo no país para o mês de outubro. No mesmo dia, o Federal Reserve revelará a produção industrial americana em outubro. Na quinta-feira, 17 de novembro, a Eurostat informa o Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, da zona do euro em outubro. Já no Brasil, a PNAD contínua trimestral será publicada pelo IBGE. Nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio divulga a construção de novas casas em outubro. Ainda na quinta-feira, 17 de novembro, o Federal Reserve da Filadélfia informa seu Índice de Atividade Industrial da região para outubro. Na sexta-feira, 18 de novembro, a Confederação Nacional da Indústria divulga sua sondagem industrial para outubro. No mesmo dia, a Associação Nacional de Corretores Imobiliários, ou NAR, informa as vendas de casas usadas nos Estados Unidos em outubro. Para quem não acompanhou a semana dos mercados entre os dias 7 e 11 de novembro, aqui vai um resumo. A semana foi marcada pelo contraste entre o mercado doméstico e o internacional. No exterior, investidores acompanharam a eleição para a Câmara dos Representantes e o Senado nos Estados Unidos. O Partido Republicano teve desempenho inferior ao indicado pelas pesquisas, mas deve tomar o controle da Câmara. Já no caso do Senado, a definição pode tomar mais tempo. Na quinta-feira, a inflação ao consumidor abaixo da expectativa nos Estados Unidos impulsionou as bolsas do país, com a expectativa de que o Banco Central americano, o Federal Reserve, possa reduzir em breve o ritmo de alta de juros. No Brasil, investidores acompanharam a transição de governo e incertezas sobre a política fiscal do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva causaram pressão sobre os ativos fiscais. Na sexta-feira, o relaxamento da política de Covid-0 na China ajudou a bolsa brasileira, em especial empresas de commodities. O Ibovespa teve uma série de recuos na semana causados por resultados trimestrais abaixo da expectativa e incerteza política. Na sexta-feira, houve um alívio após a China relaxar a política de Covid-0 e em razão de notícias do adiamento da PEC da transição. O dólar teve altas durante o início da semana, causadas por dúvidas sobre a equipe econômica do governo eleito, e disparou na quinta-feira em razão de dúvidas sobre a política fiscal a partir do ano que vem. Também com o cenário político e fiscal no radar, os juros futuros avançaram ao longo da semana.